continuando a nossa revisão, tá, gente, para o TSE, vamos aqui agora para a parte 2 da revisão. Eu vou mexer com a abordagem de conteúdo. Mesmo tratando de um tema sobre a área administrativa, preste atenção, porque eu vou falar dessa abordagem de conteúdo, serve para todo mundo, tá? É a forma como você enxerga o conteúdo, como você pensa o conteúdo e como você precisa organizar o teu conteúdo de forma eficaz. Então, vem aqui comigo novamente. Eu vou para a mesma redação, aliás, para as mesmas redações, né? E vou trabalhar com vocês aqui algumas questões. Vejam só. Primeira questão, falei sobre a introdução no bloco anterior, como fazer a introdução, se você resolver fazer, se necessário for, não é? Agora nós vamos trabalhar de fato o conteúdo. Gente, existem duas ações que são imprescindíveis quando eu vou montar conteúdo do Sebrasp, muito imprescindível. Primeiro é olhar a distribuição de pontos. Vocês podem ver que nós temos ali 18, 15, 15. Essa distribuição é muito discrepante? Não, não é. Então, como ela não é muito discrepante, você pode fazer uma distribuição mais justa do conteúdo entre parágrafos, tá certo? Ou seja, quero dizer, em termos práticos, parágrafos mais ou menos do mesmo tamanho. Por quê? Porque a diferença é muito pequena, tá certo? A diferença é de 3 pontos para o primeiro item, tá bom? Ô, Júnior, mas faltam 2 pontos, eu já falei no vídeo anterior. Os outros 2 pontos ficam a cargo de apresentação, tá? Que é a apresentação da tua discursiva, letra, margem, parágrafo, estrutura, tá bom? Então, a banca pegou os outros pontos que sobraram, os outros 48 pontos, e vamos supor, não é, que ela hipoteticamente faça essa divisão. Então, essa é a primeira questão que você observa. Se você notar que existe uma discrepância muito grande de um item para outro, por exemplo, num item aqui, a banca colocou 30 pontos, ou seja, o dobro do valor de um item. Aí você vai dar o quê? Mais linhas, mais redação para aquele item temático. Por quê, gente? A importância do item temático não é ditada pela qualidade do seu assunto numa prova do Sebrasp, não. A importância do item temático é ditada pelo valor atribuído, não é, àquele item temático, tá? Aquele aspecto sobre o qual você vai desenvolver sua discursiva. Entendeu essa regra? Isso é muito interessante, muita gente não sabe, e às vezes a gente vê pessoas que têm uma competência danada, né? Sabem do assunto, uma competência para lidar com o conteúdo, mas não tem informação sobre prova, tá bom? Bom, para você que está chegando aqui, meu nome é Júlia Andrade, tá certo? E sou professora discursivas aí há mais de 2 décadas, discursiva em língua portuguesa. Mas vamos lá. Então, pessoal, a primeira questão que eu vou observar. Então, esse é o primeiro dado, né? Eu vou notar a discrepância de pontuação para saber a forma de abordagem. Depois eu vou ficar muito atenta às palavras-chave de cada item temático. Por quê? Porque a banca gosta muito de trabalhar com plural, tá? Ela tem uma série de armadilhas, na verdade. Mas uma dessas armadilhas é o plural. Quando ela joga o plural, um dos primeiros erros que a gente nota o aluno cometer, e o examinador é muito esperto, porque o examinador trabalha com discursiva, né? A maior parte deles há muitos anos, então eles já sabem quais são os furos. Por exemplo, o aluno está começando aqui, ó, item 1, objetivos da avaliação de desempenho. O aluno começa com isso aqui, ó, um dos objetivos da avaliação de desempenho. Ele começa dessa forma, um dos objetivos. É errado começar assim, professora? Não é que seja errado, mas é perigoso. Quando o aluno começa com um dos objetivos, fala sobre o segundo objetivo e fala sobre o terceiro de forma muito cuidadosa e muito organizada, não tem problema nenhum. Mas o problema, gente, é que a gente tem sempre que entender o nosso freguês, ou seja, o nosso leitor, que é o examinador. Se o examinador já olha para essa expressão esperando o erro, eu evito essa expressão de toda forma, tá? Por quê? Porque é muito natural, e aí muita atenção que eu vou falar, é muito natural que o aluno, ao falar desta ideia de um dos objetivos de alguma coisa, que ele fale desse um dos objetivos, ou seja, ele fale apenas de um objetivo, e tudo que ele vai dissertar de forma subsequente nada mais é de que aspecto derivado deste o primeiro objetivo. E aí, quando o Sebrasp faz aquela contagem dos conceitos, conceito 1 tratou de um objetivo apenas, conceito 2 tratou de 2 objetivos apenas, e os detalhou, vamos dizer assim. Conceito 3 tratou de 3 objetivos.
O que acontece quando o aluno fica com um conceito, muitas vezes ele faz assim, tratou de um objetivo e o detalhou. E aí o aluno ficou ali detalhando esse mesmo objetivo, ou seja, há o risco de, ao trabalhar com os objetivos, que ele possa, na verdade, meramente desdobrar esse um objetivo, tá? Então esqueça essa expressão, não comece dessa forma, comece de forma bem plural, tá? Ó, de forma precisa, respeitando esse plural. E o Sebrasp trabalha bastante com plural porque sabe que vai ter erro, tá? Sabe que o aluno perde ali de 1 a 2 terços, né? Da nota da discursiva em função de não perceber o plural. E aí, vou pegar a minha redação aqui, modelinho, que eu peguei emprestado desse aluno para dar aula para ele e aula para vocês. Vamos lá. Aqui, conforme vocês viram no bloco anterior, o aluno fez uma introdução, né? Uma introdução que foi válida, essa dessa discursiva. Eu ainda não estou mexendo com elementos formalistas, tá, gente? Ou seja, elementos linguísticos, eu estou mexendo neste bloco com a abordagem de conteúdo. O aluno veio aqui, ó, nesse sentido, né, que ele colocou essa expressão no sentido de gerar continuidade. Vamos lá. As discussões sobre a implementação dessa avaliação periódica de desempenho nas casas legislativas enfatizam que o objetivo não é somente a punição de servidores com mau desempenho, e sim criar uma estrutura de gestão de pessoas que possa elevar o nível da prestação de serviço público a um patamar impossível de se alcançar no modelo atual. Somado a isso, essa avaliação tem o intuito de estreitar a relação com a sociedade, já que esta fará parte do controle social, participando de forma direta nas avaliações através de pesquisas e avaliação de satisfação. Bom, vamos lá. Esse conteúdo é pertinente? Pertinente é. Ele tem um significado, tá? Mas se a banca desse 3 conceitos, o aluno ficaria entre o conceito 1 e o conceito 2. Aliás, ele iria até para o conceito 2, mas não com a nota completa do conceito 2, porque ele ainda ia perder ponto em redação. Como assim, Júnior? Como assim, professora? Vou mostrar como é que é feito o cálculo. Vamos lá, tá? Esse primeiro item valia 18 pontos, certo? Então, vamos ver como é que está a matemática da professora de português, 18 pontos. Aí a banca vai trazer um conceito se o aluno trouxer um objetivo e detalhar este objetivo. Ela vai trazer um segundo conceito se o aluno trouxer 2 objetivos, tá? Então aqui um objetivo, 2 objetivos, C3, 3 objetivos. Pode ser que ela trabalhe até com 4 objetivos, tá bom? Então se o aluno trabalhar apenas aqui que a banca vai fazer aqui, ela vai pegar esses 18 pontos e vai dividir por 3, tudo bem? Ela vai dividir exatamente por 3. E aí, nós temos o quê? O aluno teria, né, por cada objetivo que ele apresentasse aqui no cálculo, tá certo? De conteúdo, tá, gente? No cálculo de conteúdo. Ele teria aqui 6 pontos por objetivo, tá certo? Então, se ele apresentasse um objetivo, ele teria 6, apresentou 2 objetivos, 12, apresentou 3 objetivos, 18 pontos. Tranquilo? Tá. O que essa banca faria no caso deste meu aluno aqui? Ela provavelmente, ela ia notar que o aluno vai tratar aqui de um objetivo de uma forma mais geral, depois ele vai tratar de um intuito, tem um intuito, tá vendo? Somado a isso, então quer dizer que ele quer acrescentar alguma outra coisa, e esse intuito está sendo entendido como sinônimo de objetivo, então ela vai aqui para o C2, tá certo? O conceito 2. Mas quando o aluno vai olhar a nota, ele não tem 12 pontos, não tem 12 pontos, ele tem 9. Ele tem 9 pontos nessa casa aqui, certo? Perfeito? Show. Mas por que acabou ficando com 9 pontos? Porque, gente, de forma paralela, o que a banca faz? Se ela colocou aqui o denominador 3, ela vai pegar esse mesmo valor, 18 pontos, e vai multiplicar aqui por 2 vezes, né? Então vai para 6. E aí nós temos 3 pontos. Para que servem esses 3 pontos? Para a banca fazer descontos em relação à expressividade do texto. Sim, porque o Sebrasp, quando você olha lá no edital, professora Júnia sempre lembra o aluno do edital, porque o edital é o caminho. Então você tem lá
né, nos itens que tratam da discursiva, ou vai ser item 9, ou vai ser item 10, ou vai ser item 11, geralmente assim, no concurso, os editais do Sebrasp, principalmente. Ela vai falar sobre o processo de avaliação. Então, ela vai falar aqui, a avaliação, né, será avaliado o conteúdo, a capacidade de expressão. Então, quando a banca fala sobre a capacidade de expressão, ela também está olhando a forma como você escreve este conteúdo, como você transmite esse conteúdo. Por quê? Porque você está dissertando. E a dissertação, gente, qual é a grande, né? A grande finalidade da dissertação, melhor dizendo, nem é o objetivo, a finalidade. O fim da dissertação é o entendimento, o esclarecimento. A mensagem precisa ser clara, precisa ser clara. Então, quando o aluno usa, por exemplo, sinônimo, ele já está perdendo um pouquinho da mensagem numa redação de caráter técnico. Entenderam? Se eu estivesse trabalhando com uma redação de caráter de atualidades, é diferente. Eu tenho que usar mais carga sinonímica. Por quê? Porque as palavras são de uso comum. Mas se eu estou usando terminologias técnicas da minha área, por mais que para mim sejam lugares comuns, eu tenho que entender que aquele leitor está em busca do esclarecimento. E aí eu vou perder ponto, tá certo? Em redação também. Por isso, a nota cai para 9 pontos, tá? Primeiro, se a banca pediu no plural, ele tratou no singular, ele perde em precisão. Se ele mudou aqui, trouxe a expressão sinonímica, ele perde em precisão. Só há 2 objetivos, portanto, para no C2, temos perda aqui em redação, portanto, 9 pontos. E a banca só pune uma vez, tá? A expressão ela não fica punindo sempre, olha, ele tem que perder mais 3 pontos por isso, tipo, menos 3 aqui, menos 3 aqui, não, a banca não faz isso, senão você vai sair devendo. Dependendo da redação do aluno, né? Não é o caso desta redação, mas dependendo da redação do aluno, ele pode sair devendo, tá bom? Então ela não faz isso, certo? Vou limpar aqui. E aí tá. O que seria ideal? Seria ideal, gente, ele começar a redação de fato, né? Pelos objetivos da avaliação de desempenho. Então ele pode começar, ó. Nesse sentido, os objetivos da avaliação de desempenho são os seguintes, 2 pontos. E aí ele pode primeiro enumerar esses objetivos primeiro, ponto, e depois explicar cada um deles, certo? Explicar cada um deles, exemplificar. Ele pode fazer. Essa é uma forma de redação. É uma forma, tá mais maceteada, mas é uma forma. E quando você vai abordar conteúdo, tem que tomar um cuidado para você não fazer uma redação tão, como é que eu vou falar assim, com conteúdo pulverizado. Redação de conteúdo específico, a gente não pode pulverizar tanto a explicação não, tá? A gente tem que tratar a redação de uma forma bem objetiva mesmo. Por exemplo, aqui diz assim, ó, as discussões nesse sentido sobre a implementação dessa avaliação periódica de desempenho nas casas legislativas, tá vendo? Não precisa de nada disso, tá? A banca não está perguntando por isso, onde essas discussões vão ocorrer, tá certo? O que elas enfatizam, não, tá? Você vai falar, os objetivos da avaliação de desempenho são os seguintes, 2 pontos, e vai trazer. E aí, como é que a gente faz uma abordagem de conteúdo mais precisa? Preste atenção às palavras. Então, gente, se eu tenho, né? Deixa eu olhar para vocês aqui, bonitinho. Se eu tenho, olha só, se eu tenho a banca me pedindo objetivos de uma avaliação, né? O primeiro objetivo que tem que vir na sua cabeça, porque o aluno fala assim: ah, como é que eu vou saber, Júnior? Porque pode haver vários objetivos, o padrão pode pegar um tanto de objetivo que é diferente do meu. Isso pode acontecer, tá, gente? Às vezes você tem um rol de assuntos, não cabe tudo na redação, você tem que fazer escolhas, e aí você tem que entrar em oração profunda, não é? Para aquele padrão de resposta respeitar mais ou menos as suas escolhas. Então vamos lá. Você tem que prestar atenção para você acertar o padrão sempre de uma forma muito objetiva em relação às palavras que você está empregando. Se são objetivos de uma avaliação, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça, para que serve uma avaliação? Primeiro é para mensurar alguma coisa, certo? Então, avaliação de desempenho. Para mensurar o desempenho de quem? Nesse caso, né, dos colaboradores, certo? Então, primeiro é para mensurar o desempenho. Segundo, a gente tem que observar, né? Aí vem a segunda questão. Ora, então a primeira avaliação é para você medir, saber como é que está, certo? A primeira questão é isso. Segundo, aspecto importante que naturalmente o padrão traria. A avaliação também, gente, ela serve para perceber o alinhamento daquela
vamos dizer assim, do desempenho daquele servidor, ou seja, da forma como ele trabalha, com os objetivos organizacionais. Sim, porque se eu estou avaliando você, é porque eu quero alguma coisa de você, eu quero saber se você entendeu o que eu passei para você, certo? Então, é a mesma coisa. Você pensar no professor avaliando, ele quer saber se você entendeu o conhecimento que ele te repassou. Se a administração pública está avaliando o servidor, ela quer saber se aquele servidor anda desempenhando suas funções, suas competências, vamos dizer assim, de acordo com os objetivos que são preconizados por ela, tá? Que foram repassados para ele, a começar em concurso público. Depois, treinamento, capacitação, né? O dia a dia, lei, certo? Tudo que rege essa administração, certo? Depois, né, ela pode, por exemplo, trazer esse objetivo no sentido de que de também com essa avaliação a banca poder perceber pontos fracos e pontos fortes. Sim, se ela está mensurando, ela pode perceber o que está dando certo e aquilo que está dando errado nesse processo de prestação, né, nessa atuação do servidor, tá bom? E depois, gente, ela pode sim empreender o processo de avaliação para aprimoramento, claro, né? Mas aí já vai vir o segundo elemento, que é essa pergunta sobre a relação, né, os benefícios decorrentes da integração, de você integrar a avaliação com a gestão do desempenho. Ora, gestão é a forma de cuidado, é a administração de todo, né, de todo o processo. Então você pensa, integrar a avaliação com a gestão, o que é que eu preciso observar, não é? Observar se aquela informação, agora eu estou pensando numa informação qualitativa desse processo de avaliação. Se esta avaliação me entrega, por exemplo, né, como que a gestão pode ser melhorada, certo? Do ponto de vista do que ela pode ser melhorada. Em relação você pode trabalhar com exemplo, tá? Na hora que você fala sobre a questão de melhoria da própria gestão, né? O que pode ser feito em termos de aprimoramento? Será mais contratação de servidores, né? Vamos dizer assim, benefícios, por exemplo, como você repensar cursos de capacitação, tá certo? Uma educação ali organizacional mais bem aprimorada, tá certo? Há benefícios como indicar pontos, né, que precisam ser monitorados, reavaliados, criar uma agenda, por exemplo, de avaliação para essa gestão. Então, isso tudo pode entrar aqui em termos de benefício, né? Ou seja, entregar respostas para essa gestão de desempenho, tá bom? Então, vamos lá. Aí, voltando aqui, ó, quando o aluno, ainda fazendo a correção desse primeiro conteúdo, quando o aluno diz assim, nesse sentido, as discussões sobre a implementação dessa avaliação periódica de desempenho nas casas legislativas enfatizam o objetivo da avaliação, enfatizam, né, que o objetivo da avaliação não é somente a punição dos servidores com mau desempenho. Né, a gente tem que ver se essa questão da punição é suscitada no exercício. Porque olha só, gente, a interferência do ruído externo na discursiva. Quando começaram a discutir a PEC 32, né, que é o texto base aqui, é isso que eu falei com vocês que a banca leva vocês a fazerem às vezes. A PEC 32 foi muito criticada porque, por exemplo, ela foi pensada durante o governo do ex-presidente Bolsonaro e ela está sendo bastante criticada no governo do atual presidente Lula. E aí, quando ela é criticada, naturalmente ela é vista, não é? Como uma proposta que vai penalizar bastante, né? Vai apenar bastante o servidor, vamos dizer assim. Ela pode gerar perseguição política, alguma coisa nesse sentido. Só que isso está sendo discutido o que fora da proposta textual. Tá vendo? Ó? Bem fora. Certo? Bem fora. Então aqui está falando muito mais de uma avaliação periódica de desempenho dos servidores, tá certo? Alguma coisa que pode levar, assim, Júnior, aqui fala sobre possibilidade de demissão, sim, mas não como aspecto de punição, tá, gente? É simplesmente como aspecto sancionatório, certo? Vamos dizer assim, você tem que dar um nome técnico para a coisa. Então, aspecto sancionatório no sentido de, se o servidor não está alinhado, se o servidor não tem uma produtividade esperada dentro de um desempenho pré-determinado, né, desempenho de metas, certo, ali, que foram apresentadas, então ele não está apto à continuidade. Isso é uma questão, isso não é uma punição, isso é uma consequência imediata do não alinhamento, tá? Então, vamos lá. Ó. Os objetivos. Então, quando o aluno diz isso aqui, né, ele traz para o texto muito do seu entendimento, que nós chamamos de entendimento de rua, tá, gente? Que é informação que vem fora da discursiva, né? Entendimento de mundo.
E sim criar uma estrutura de gestão de pessoas que possa elevar o nível da prestação de serviço. Aí eu vou fazer uma diferença entre objetivo e finalidade. Sim, vamos ver se eu tenho tempo nesse vídeo. Tem uns 20 minutos no mar. Diferença entre objetivo e finalidade. Muito importante você saber isso quando a banca pergunta isso em concurso público. Gente, objetivo é aquilo que você visa atingir como alvo visível. Meu alvo é este, ele é visível. O fim é aquele alvo nem sempre visível, mas que você vai atingir de forma subjetiva. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela visa punir o agressor. Em termos de objetivo, ela traz um desses objetivos está nela. Mas qual a finalidade dela? Ela foi criada para punir alguém? Não, ela foi criada para proteger a mulher. Então, o motivo que vai trazer a criação é a finalidade. Para qual fim? Certo? E qual o objetivo que eu preciso atingir primeiro? Por exemplo, adotar medida protetiva. Né? Essa medida protetiva, por acaso, pode ter ali no seu rol, né, de objetivos subsequentes o quê? A punição do agressor, o afastamento, tá certo? Então, a finalidade é proteger. Lei Geral de Proteção de Dados, qual a finalidade? Proteger os dados de alguém, tá certo? Mas a lei traz uma série de regras para as instituições, né? Que regras de como manipular o dado, tá certo? Os dados. Então ali são objetivos, tá bom? Então o fim é aquilo que está lá na frente. Então quando o aluno diz assim, ó, deixa eu compartilhar de novo, né? Quando o aluno diz pra gente um dos objetivos, né? E sim criar uma estrutura de gestão de pessoas que possa elevar o nível da prestação. Esse objetivo, na verdade, é uma finalidade. A avaliação não tem como objetivo criar um nível, né, de prestação de serviço. A avaliação não, a avaliação é mensurar. Esse é o objetivo dela. A finalidade do conjunto ali entre a avaliação e o aprimoramento da gestão, a finalidade sim é criar uma gestão melhor, né, de uma administração melhor, uma gestão melhor de servidores, melhorar a qualidade do serviço público, ou seja, melhorar a qualidade do serviço público. Entenderam a diferença, que é bastante substancial que vocês entendam isso, tá? Então, aqui não está bem legal esse objetivo, a banca iria considerar, porque ela sempre considera alguma coisa, tá bom? Mas vamos supor que o nível das discursivas esteja muito alto, aí nós já temos o aluno, em vez de ficar no conceito 2, ele já cai para o conceito 1, tá? Toma cuidado. E mais, ó, somado a isso, né, essa avaliação tem o intuito de estreitar a relação com a sociedade. Gente, finalidade novamente, tá? Finalidade já aqui. Fará parte do controle social. Finalidade, prestar conta à sociedade, permitir o controle social, tudo isso é fim. Não é o objetivo de uma avaliação. Entendeu? Entendeu direitinho? Então, é essa a questão. Agora, Júnior, por que você considerou o conceito 2, né, nessa abordagem do aluno? Vou explicar para vocês entenderem essa questão. Gente, quando eu considerei o conceito 2, eu estou considerando as redações de 2024. As 2023, 22, 23, 24. Por quê? O nível caiu muito. Caiu muito. Passar no concurso é agora ou nunca. Há uns anos, né, quando eu observo uns anos ali para trás, o que acontecia? O nível estava muito alto, era uma época muito frutífera de concurso público, todo mundo fazendo, a coisa era muito elevada, o nível de exigência altíssimo. Então hoje a banca tenta aproveitar alguma coisa do candidato, ela trabalha com temas mais simples e tenta aproveitar alguma coisa, tá bom? Por isso que essa redação, em termos práticos, ela cairia em C2, tá? Mas fica como sugestão crítica que o aluno tenha essa noção muito clara da diferença de objetivo e finalidade, tá bom? Vamos para o próximo bloco.